Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar o nosso boletim de mercado, olhando para o que aconteceu com a soja lá na Bolsa de Chicago. Foi um dia negativo, mas quedas relativamente pequenas, de 1 a 3 pontos no máximo aí nos primeiros vencimentos. A gente teve uma semana de sobe e desce nos preços aí, o mercado ainda sem uma definição de rumo aí para as cotações. No entanto, a gente tem alguns fatores que indicam ou que podem indicar um movimento mais consistente de alta. E a gente vai entender que fatores são esses nessa conversa com Vitor Martins, lá da Amios. Está aqui o Vitor com a gente aqui no vídeo. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender um pouquinho mais dessa dinâmica de precificação, enfim, formação de preços lá na Bolsa de Chicago e também aqui no Brasil. E eu começo te perguntando dessa situação, né? A gente tem uma semana aí sem muita indicação de onde o mercado vai, mas temos uma possível tendência para se estabelecer aí, Vitor? Seja bem-vindo. Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos os ouvintes de Notícias Agrícolas. Pois é, Alexander, tivemos aí um início de semana muito apático para os futuros da soja e do milho em Chicago. Para o milho começamos aí a semana, de certa forma, um tom muito fraco, negativo para os preços. Para a soja, mercado muito lateralizado, sem uma tendência definida, que reflete muito hoje, né, uma certa ausência de fundamentos do lado da demanda, sobretudo com informações da China vis-à-vis o fato da China estar em feriado. A China está em feriado tanto hoje quanto amanhã, e isso traz, né, uma certa escassez de combustível e de novos catalisadores de preços do lado da demanda, com o mercado focado agora muito mais nos fundamentos da oferta. E quando a gente fala de oferta, sobretudo, né, a gente fala de condições climáticas, agora iniciando, sobretudo, nos Estados Unidos. Já iniciou o plantio da sua temporada 24-25, já tivemos novidades por parte do USDA em termos de intenção de plantio, mas a grande incógnita e a principal variável agora para a definição dos preços será as condições de clima e produtividade dos próximos dias, que vão depender de cada mapa rodado e, claro, né, os preços vão oscilar com maior intensidade daqui para frente, Alexandre. E, além disso, temos aí a questão dos fundos também, né? Que começam a safra americana em uma posição bastante delicada, né? Com certeza, Alexander. Eu estava consultando aqui os registros, né, da Comissão de Futuros dos Estados Unidos, CFTC, e pude observar, Alexander, que estamos em um momento muito singular dentro da temporada de uma safra nova americana, pelo que estou vendo nos registros do CFTC, pelo menos da história. Então, eu tenho aqui um banco de dados que passa de mais de 50 anos e posso dizer para ti, afirmar que os fundos nunca estiveram tão vendidos na soja e no milho para qualquer temporada americana, olhando a safra dos Estados Unidos de grãos e oleaginosas, da história, o que coloca uma certa simetria entre ajuste de risco, né? Como a gente sempre fala, o mercado ele é uma máquina de processamento de informação em risco. Então, muito dessas oscilações desse mercado mais apático, morno, eu diria, que estamos observando essa semana, é justamente esse movimento de recalibragem e ajuste de posições por parte dos fundos, que estão demasiadamente vendidos em um pré-início de temporada, vou dizer assim, pré-início, seria um pleonasmo, mas para um começo de temporada da história, sem precedentes, o que pode alimentar e trazer uma combustão de recompra de posições vendidas pelos fundos, a depender apenas de um gatilho. E esse gatilho, certamente, daqui para frente é adversidades climáticas, que já começaram a dar os primeiros inícios, sobretudo na data de hoje, com a divulgação do monitor da seca, trazendo um cenário não tão otimista quanto os preços descontados estão mostrando, Alexandre. Bom, então temos pelo menos dois fatores que, se confirmados, podem ser positivos aí para os preços. Ou seja, uma tendência de reversão do posicionamento dos fundos que estão vendidos para saírem das posições, o mercado precisaria subir.
E essa questão de início de safra nos Estados Unidos, Vitor, o que você está vendo aí e quais são os riscos impostos aí no momento? Pô, Alexander, o foco, né, a virada de chave do mercado agora, ela sai de América do Sul e vai para a América do Norte. E quando você fala de Chicago, né, nós estamos falando de contratos futuros que derivam, né, de uma função do preço local da soja e do milho nas afluentes, né, dos terminais e das praças processadoras no meio oeste americano. Então a gente está falando do Corn Belt, do Soy Belt. Basicamente, esse ano nós tivemos um início de virada de chave, vamos dizer assim, essa virada de chave ela foi mais precoce do que em outras temporadas, dado todo esse início de desenvolvimento precoce que nós tivemos, onde nós tivemos uma baixa cobertura de neves em grande parte das planícies e do meio oeste, esse degelo mais rápido iniciou e propiciou um início de plantio precoce, fazendo com que os fundos vendessem, né, realizassem posições compradas na soja ali após o relatório de intenção de plantio, um pouco mais cedo. Né? Os fundos eles compraram a ideia de que um pré-plantio muito dentro da janela, que claro acarreta em uma possibilidade dos produtores em escalonar híbridos, né, de uma forma, um rotacionamento de híbridos mais esparsos, né, tirando a concentração do pendoamento em uma janela muito curta de espaço de tempo, o que, claro, né, em outras temporadas, como no ano passado, trouxe, né, cenários adversos para as condições das lavouras, tanto do milho quanto para a soja. Então, o mercado retirou muito prêmio de risco climático no começo dessa semana, dado essas condições de plantio, de certa forma, favoráveis. Então, nós temos hoje uma janela de plantio nos Estados Unidos muito mais favorável, ok? As temperaturas estão se elevando rapidamente, o que é excelente para a germinação das sementes. Temos um bom acumulado de chuvas para os próximos 10, 15 dias, porém, o componente do modelo produtividade, ele sempre vai ser o mais volátil daqui para frente, sobretudo a partir do momento onde já se definiu, em tese, né, a priori, qual é a área de plantio, que foi o último indicador divulgado pelo USA no último relatório do dia 28. Então, eu sempre falo, né, o mercado é uma máquina de processamento de informação e risco. Do lado da demanda, Alexander, todo mais constante não é o foco agora, e sim os inputs, e sim os componentes de formação da oferta, que é a área plantada e a produtividade. Mas a área plantada nós já sabemos, a produtividade ainda é incerta. Apesar da safra ter iniciado com condições favoráveis, está tendo uma percepção de mudança aí dessa condição? Exatamente, Alexander, exatamente. Se você for considerar o último relatório de intenção de plantio, ele trouxe uma redução, falando de acres, né? Então, ele trouxe uma redução da ordem de 1 milhão de acres abaixo, né? Uma redução do que se esperava no mercado e do que foi divulgado pelo USDA no relatório de fevereiro. Então, se você for observar, para o milho, né, o Fórum do USDA falava de 91 milhões de acres. O relatório de intenção de plantio, né, baseado em pesquisas com produtores nos Estados Unidos, no meio oeste, trouxe uma área de 90 milhões de acres. Um dos maiores erros, né, umas maiores fugas de estimativas por parte das casas de análise, pelo menos das últimas 5 temporadas, do que eu pude observar. Isso para o milho. Para a soja, veio dentro de uma amplitude esperada pelos analistas. Porém, também 1 milhão de acres inferior ao Fórum do USDA, estimado lá em fevereiro. O que isso traz? O que isso quer dizer para a gente, Alexander? Espera aí. Então, a área de largada a ser plantada nos Estados Unidos, ela será inferior do que o mercado modelava e estimava outrora. Então, estamos falando então, de 1 milhão de acres a menos. Se a gente for considerar, Alexander, esse 1 milhão de acres a menos, tá? Para a soja, vamos falar da soja, colocando ainda e estimando uma produtividade média de 52 bushels por acre, que foi a produtividade que o USDA falou lá no fórum, tá, sem alterar a produtividade, que é uma produtividade recorde, é a maior da história para os Estados Unidos. Então, se você for imputar, for casar, né, for fazer ali um produto de
o produto da área plantada do relatório de intenção de plantio da última sexta-feira, que foi de 86 milhões e meio de acres para soja, considerando, né, a produtividade estimada no fórum, nós teríamos aí, já de largada, uma redução na safra americana de 1,5 milhão de toneladas, pode considerar. Então, 1,5 milhão de toneladas. Não é nada, ok? Não é nada. Mas isso já entra, nós já entramos na temporada nova, ok? Nós já entramos numa especulação da temporada 24-25, que vai começar em setembro desse ano, com 1,5 milhão de toneladas a menos, olhando somente pela redução diária, sem fazer nenhuma revisão para baixo da produtividade estimada, porque ainda é muito cedo, nem se iniciou o plantio da soja nos Estados Unidos. Porém, Alexander, isso faz o quê? Coloca um peso muito maior no clima. Por quê? Nós precisaremos agora, daqui para frente, de um clima ideal, perfeito, para que essa produtividade do USDA seja concretizada, que é essa estimativa de 52 bushels por acre. Se a gente for e tivermos, né, uma hostilidades e adversidades climáticas ao longo da temporada, se a gente for considerar essa área divulgada no último relatório de sexta-feira, Alexander, considerando a média de produtividade do USDA, da safra de soja americana, a média de produtividade dos últimos 3 anos, nós estamos falando de uma redução de 4,5 milhões de toneladas. É algo muito significativo, que colocaria o estoque uso da safra nova americana como um dos menores dos últimos 5 anos. Então, eu estou fazendo, Alexandre, conjunturas um pouco mais ousadas e tentando olhar e inferir muito um cenário daqui para frente. Mas o que a gente pode resumir de forma mais concisa nessa conversa é que, dado que o mercado já colocou no preço a intenção de plantio dos produtores, né, e a área a ser daqui para frente calculada como uma área efetiva de plantio, que vai ser revista somente lá em junho, o componente variável de maior valia daqui para frente será a produtividade, que vai depender e exclusivamente de condições climáticas dos próximos meses. E daí tem um outro porém, condição climática que passa a ser acompanhada de perto e as primeiras informações dão conta de condições adversas, Vitor, dá para dizer isso? Com certeza, Alexander. Hoje nós tivemos a divulgação do monitor da seca, né? Divulgado aí pelo... Você pode observar, Alexander, uma rápida queda no monitor da seca, né, nas condições de seca para toda a área agrícola americana como um todo. Isso, de certa forma, é um fundamento que, de certa forma, ele agregou nesse arco narrativo de maior otimismo acerca das condições pré-plantio, ok? Porém, se você for olhar em miúdos e olhar por condados produtores em uma ponderação de condado produtor e as atuais condições, o cenário ele não é tão otimista. Para o começo de conversa, o meio oeste americano ele tem piores condições no perfil de seca de solo em relação ao ano passado. Então, se você for considerar as áreas de soja, aproximadamente 22% das áreas de soja nos Estados Unidos estão em condições de seca. Ano passado, esse exato período, mesmo período do ano passado, Alexander, as condições eram de 20%. É muito marginal, realmente não é algo substantivo. Porém, é a tendência daqui para frente. Ou seja, já se largou em condições de seca, em maiores condições de seca para a soja. Para o milho são inferiores. Ano passado estava em 29% das condições do milho em situações de seca. E hoje, né, divulgado pelo USA, foi em torno de 23% apenas em condições de seca. Para a soja é superior. Mas o que isso quer dizer como um todo? Olhando como um todo, assim, todo um mosaico, a gente pode observar que as condições normais dos solos americanos, das condições das lavouras americanas, Alexander, elas estão apenas 28% em condições normais, ou seja, que não apresentam nenhum tipo de anomalia de seca, que eventualmente, né, essas condições são segmentadas em condições anormais, condições severas de secas e condições normais de seca. Então, o que a gente pode observar aqui em condições normais, ou seja, em percentual das lavouras da área agrícola nos Estados Unidos que não está
em condições de seca, esse percentual é de 28%. E no mesmo período do ano passado era de 83%. Isso eu estou falando do meio oeste. E isso é muito significativo. Pois é. Diante desse quadro, que aparentemente é um complicador aí para produção, para produtividade, os fundos já não deveriam ter começado esse processo de mudança de posições? Ou seja, já não deveríamos estar vendo aí um movimento de alta dos preços? Exatamente, Alexandre. Muito desse movimento da soja, de indefinição, eu acredito que é acreditado a indefinição acerca dos mapas daqui para frente. Por quê? Se os mapas estão mais constante, as condições atuais, os modelos, tanto o americano quanto o europeu e o canadense, eles convergem para um bom volume de precipitação para grande parte do cinturão agrícola americano para os próximos 10 dias. Isso exatamente foi um dos fundamentos que trouxe essa redução de prêmio de risco em torno dos futuros, em torno da soja e em torno do milho também, ao longo até a metade dessa semana. Porém, os modelos rodados nessa tarde já tiveram uma redução significativa dessa projeção de precipitação. E a precipitação acumulada projetada para os próximos 10 dias, Alexander, olhando sobretudo Minnesota, olhando Iowa, olhando Illinois e Indiana, que são os principais produtores de milho e de soja dos Estados Unidos, do Corn Belt, essa redução ela já caiu para em torno de 25 a 30 milímetros de precipitação acumulada para os próximos 10 dias, com uma anomalia de temperatura se elevando rapidamente. Então, isso pode... O que é a ação de preços, né, como a gente fala, o price action da soja em Chicago está trazendo para o mercado? Que o mercado está precisando de uma definição acerca se essas chuvas ocorrerão ou não. Se essas chuvas não ocorrerem, Alexander, sim, aí nós vamos ter uma acentuação das condições do monitor de seca, que para a soja já começaram piores do que do ano passado, e para o milho pode se igualar ao mesmo período do ano passado. E se você for lembrar, no mesmo período do ano passado, toda a temporada climática nos Estados Unidos foi de muita volatilidade. O clima foi extremamente nocivo e hostil para as lavouras. Se você for lembrar, as condições boas e excelentes para as lavouras de milho, elas se igualaram às condições da década de 80, foi uma das piores condições dos últimos 40 anos. Então, um cenário que, diferentemente do ano passado, os fundos já estavam comprados em commodities agrícolas. Esse ano, Alexander, os fundos estão vendidos em uma magnitude nunca antes vista na história, tanto para a soja quanto para o milho, em um mercado climático que vai começar mais cedo e que vai, evidentemente, depender de condições de climas excelentes para atingirmos a produtividade estimada pelo USDA, tanto para a soja quanto para o milho, que já sai de uma estimativa extremamente otimista, e diria assim, as máximas da história, 181,5 bushels por acre para o milho e 52 bushels de acre para a soja. Produtividade que os Estados Unidos nunca viu. Pois é. Bom, então temos aí, dá para dizer isso, fatores que podem alavancar um movimento de alta em Chicago, certo? Precisa só dessa confirmação do clima aí para os próximos dias. Exatamente, Alexandre. Então, primeiro, o fiel da balança, claro, será eventuais mudanças, né, na convergência dos modelos, ok? E o acompanhamento da divulgação do monitor de seca, que é divulgado semanalmente pelo NOAA, né, formatado pelo NOAA, o USA divulga no seu site também, e vai ser de grande valia acompanharmos agora essas condições, pois a continuidade ou até mesmo a expansão das condições de seca, sobretudo no meio oeste, pode ser um catalista, né, pode ser ali um gatilho de ignição para um movimento mais acentuado de recompra por parte dos fundos. Então, se a gente for olhar hoje dentro da precificação da soja, olhando somente o componente de preço Chicago, ele vai ser uma variável diretamente dependente das condições climáticas daqui para frente. Tá? Então, esse é o ponto que a gente tem que olhar, Alexander. Muito condições bem. do monitor da seca no meio oeste americano estão piores do que no ano passado, e as áreas de soja em exposição e em condições de seca esse ano são maiores do que no ano passado. É precoce falar isso? Com certeza, porque o clima que
Alexandre, o clima que define produtividade para a soja é o clima de agosto, ok? Então, é o clima de agosto que vai definir. Teoricamente, em tese, né, se a gente for olhar no papel, é em junho e julho que o clima realmente vai ser um driver de condução de maior volatilidade, inclusive para os futuros da soja. Mas esse ano a temporada começou mais cedo. Tá? Esse ano os fundos estão demasiadamente vendidos. Então, será que os fundos que estão em sua magnitude 3 vezes vendidos, o total de estoque final para essa temporada nos Estados Unidos, lembrando, os fundos possuem uma posição equivalente em toneladas acima de 24 milhões de toneladas. Tá? Será que os fundos vão querer ficar exposto em um ambiente onde o início de plantio já mostra condições de perfil de umidade de solo muito baixas para o meio oeste americano e com as áreas de soja experimentando condições de seca acima do ano passado? Eu acho que não seria muito prudente. E, mais uma vez, o mercado é uma máquina de processamento de informação e risco. Então, a informação vem, o ajuste de descontado, dado que o mercado é eficiente. Muito bom. Temos então a situação de Chicago, mas eu queria comentar contigo também a situação do Brasil, principalmente por conta do momento que a gente está da colheita por aqui. O que muda em relação à evolução da colheita e principalmente em relação à evolução da comercialização por aqui, Vitor? Alexander, olhando para o Brasil agora vai ser uma função de mais de mercado interno mesmo, tá? Então, essa virada de chave de foco dos investidores, de foco do macro, de foco dos players em relação à soja, ela vira essa chave, olhando os fundamentos de Chicago, unicamente para o clima americano, e claro, maior ou menor apetite da China, que está em feriado e deve voltar. As margens de esmagamento lá estão boas, estão positivas. Farelo e o óleo de soja dispararam na Bolsa de Aliança essa semana, como disparou em Chicago, em as principais origens, ok? Então, nós tivemos uma melhora nas margens de esmagamento da China, que, evidentemente, agora vai depender mais da soja americana e vai depender da soja americana um pouco mais cedo esse ano. Por quê? Porque o Brasil, Alexander, está tendo uma redução significativa de oferta de soja nas origens. Isso já é explícito e precificado através dos bases locais. Então, hoje, os bases estão já atingindo máximas dentro da sazonalidade. O período de pressão dos prêmios da soja já passou, já tem mais de 2/3 da área colhida, ok? Temos maior capacidade de estocar, de armazenagem, e isso já é refletido no nosso line-up de exportação, que caiu acentuadamente. O que isso quer dizer? Né? Que, se você for observar, né, até a última estimativa ali que eu li da ANEC, a expectativa de exportação de soja para abril é de 10 milhões de toneladas, 11 milhões de toneladas no máximo, né, 10 milhões e meio, o que seria ali algo próximo de 25% inferior ao ano passado. Ou seja, o Brasil está possivelmente atingindo o pico de exportação mais cedo esse ano, fazendo com que a China, ela fique muito mais dependente da soja americana, certo? Então, o Brasil está se encarecendo muito rapidamente posto China. Os prêmios internos fortalecendo, Alexandre, mais rápido. Né? Hoje, a soja no Mato Grosso é uma das sojas mais caras do Brasil. Os bases internos, as principais praças consumidoras, vão aqui, por exemplo, em Rondonópolis, o próprio leste do Mato Grosso, os bases se fortaleceram muito rapidamente, o que inviabiliza e torna o custo de reposição FOB Ports negativo, né? E isso reduz o ímpeto de originação das tradings. Então, fazendo com que o nosso programa de exportação ele venha se encolher mais rápido esse ano, tendo o preço da soja no Brasil sendo uma função diretamente proporcional às margens de esmagamento. Então, tipicamente, Alexander, no Brasil, quem precifica a soja são as indústrias no quarto trimestre. Esse ano você já pode considerar que no segundo, terceiro trimestre, as fábricas, né, a conta de esmagamento deve precificar a soja, já está precificando a soja no interior. Então, isso traz para a gente um cenário de que as melhores margens de esmagamento que hoje estão conferindo, dado a disparada do óleo de soja, né, que é um assunto que a gente pode discutir mais para frente também, mas hoje nós temos um cenário onde a demanda do mercado interno, sobretudo pela conta do óleo de soja, está propiciando uma melhor conta para as fábricas, né, para as indústrias esmagadoras, o que, de certa forma, sobrepõe os preços da exportação, fazendo com que
reduza o nosso programa de exportação e a demanda de soja seja muito mais local. Pois é, mas a diminuição da exportação chega a ser um problema ou a demanda interna dá conta aí de absorver toda a soja que ainda tem para ser comercializada, Vitor? Alexander, em anos de oferta, de excesso de oferta no mercado, anos de safra cheia, essa diminuição no programa de exportação seria um indício, seria um sintoma de baixa demanda externa, que não é a situação. Se a gente for observar, para esse ano, as importações de soja da China serão recordes. Então, a China está pouco coberta para abril, para maio e junho. Então, hoje, esse menor oferta de soja disponível nos portos e esse menor programa de exportação é diretamente proporcional à consequente quebra que nós tivemos de safra esse ano. Então, a menor oferta, evidentemente, ela se dá pela exportação, porque essa soja vai ter que ser racionada, né, para o mercado interno. Você não consegue reduzir o programa de esmagamento 20%, 30% vis-à-vis a proporção da quebra de safra nacional, porque é uma demanda muito mais perene, é uma demanda muito mais estável. Mas Tem uma ainda assim, elasticidade de preço muito menor. ainda assim vai ser uma soja brigada aí pelos compradores. Eu pergunto isso por conta da formação de preços para o produtor, no final das contas, né? O produtor vai conseguir participar dessa briga aí? Vai ter vantagens em relação a isso, Vitor, na sua opinião? Vai depender muito do câmbio também, tá, Alexander? Hoje, assim, está muito volátil, né, essa precificação, essa virada de chave entre mercado interno e mercado externo. Hoje, o mercado externo, realmente, dada a disparada do dólar, que chegou, né, ontem a bater ali próximo aos 5,10, né, você teve ali, claro, a paridade de exportação sendo a melhor conta a conta Porto, na exportação, os tradings, pagando R$ 2 a R$ 3 por saca acima do mercado interno, mas o mercado interno também está com uma demanda ascendente, está aquecida essa demanda local no mercado interno, as margens de esmagamento estão positivas no Brasil, para maio, junho e julho. Tá? Então, isso traz para a gente um cenário de que o componente câmbio vai ser o fiel da balança em dizer qual conta vai remunerar mais, mas para o produtor no final, o que importa é o preço final, são os bases, e os bases estão se fortalecendo. Né? Esse é o ponto que a gente Já tem que estão chegar. positivos, já, Vitor? Não, ainda não, Alexandre, os bases estão negativos, né? Mas em detrimento, né, a safra passada, a gente tem hoje bases, apesar de estar negativos, mais fortalecidos, né? Se você for pegar principais praças produtoras, claro, né, principais polos produtores, bases ali em torno de menos 200, menos 70, menos 250 centavos por bushel, abaixo de Chicago. Nesse mesmo período do ano passado, passavam de 300, tinha região que chegou a 380 centavos por bushel abaixo. Então é um indicador mais local, mas como eu sempre falo, os bases não mentem. Então os bases são os principais indicadores de maior ou menor oferta e maior ou menor demanda local. E esse fortalecimento dos bases a nível nacional, sobretudo no Mato Grosso, tornando a soja mato-grossense a mais cara do mercado, é justamente um reflexo da disponibilidade de oferta, que é evidentemente uma consequência de uma das maiores quebras, né, uma das maiores oscilações de safra da história. Então a gente realmente tem aí novamente uma desconexão entre o que se observa no dia a dia via preços e indicadores e no mercado local e físico do que a Conab, do que principalmente o uso de estima, que a quebra é muito maior. Então, os bases refletem já esse cenário de menor oferta de soja no mercado. Claro, isso não é nenhuma novidade, a gente já fala disso, já faz alguns encontros, mas, resumindo, né, sendo mais conciso, para o mercado interno, os bases locais devem se fortalecer, a sazonalidade de fortalecimento dos bases locais deve, de certa forma, compensar grande parte, né, dessa perda de preço que nós tivemos ali, sobretudo na virada ali de janeiro. Então, a curva dos prêmios financiam, né, elas já viabilizam as estratégias de custo de carrego para obter um basis mais fortalecido para o terceiro e para o quarto trimestre.
Dá para dizer que o pior momento de preços do ano já passou, então, Vitor? Alexander, olhando o cenário de Chicago, ainda é uma incerta, né? A gente tem ainda toda uma sazonalidade para trabalhar, sobretudo agora com o mercado climático, como a gente falou, né? A gente já parte de uma temporada nova, que mal começou a ser plantada, só em redução de área, os Estados Unidos já perde mais de 1,5 milhão de toneladas, não é nada. Mas se você for reduzir a produtividade para dentro do que é a média dos últimos 3 anos, essa conta ela chega a quase 5 milhões de toneladas de redução de oferta americana. Então, isso é muito substantivo, porque o USDA ele sempre parte com uma linha de tendência inicial de estimativa muito acima do mercado e muito otimista, que é a linha de tendência de crescimento linear da produtividade, 52 bushels por acre. Os Estados Unidos nunca colheu. Esse seria um recorde histórico. E ano passado foi a mesma coisa, né? Ano passado iniciou-se ali foi 52 bushels por acre, também no fórum, né? E a safra final veio ali, produtividade de 52, que é o quê? Para 46,3, algo do gênero, né? Então, existe espaço, sim, para queda de produtividade dos Estados Unidos, que vai ser dependente diretamente do clima, das condições climáticas. E o mercado atual, acredito eu, pelas minhas contas, assim, o que eu estou inferindo, não suporta quedas de produtividade sem ter um racionamento de oferta, de demanda via preço. Então, o preço vai ter que subir para racionar essa demanda e, novamente, os estoques de soja se recomporem nos Estados Unidos. Caso contrário, nós teríamos aí uma nova temporada de estoques baixos e, claro, isso deve refletir positivamente nos futuros em Chicago. Bom, pergunta que não quer calar, Vitor Martins. Produtor que tem soja para vender, espera mais um pouco? Alexandre, aí é uma pergunta que, claro, Capciosa, ela é né? muito exata, capciosa, porque ela é muito também da particularidade de cada produtor. O produtor do sul tem uma realidade, o produtor do norte pode ter outra. Então, eu acho que vai depender muito do que. No centro-oeste, a gente vê uma comercialização muito mais dependente de fluxo de caixa, né? Como eu disse, esse ano a gente tem um farm selling, evidentemente atrasado, mas dada a quebra de safra dentro da média, ok, mas continua atrasado. Mas você tem hoje um mercado no centro-oeste que realmente o caixa, né, toda a necessidade de pagamento de contas e todas as exigibilidades do produtor, ele apostou muito mais no milho, né? Então a gente observou ali um vigor maior de vendas de milho para, evidentemente, já tá tanto milho spot como milho safrinha ainda que vai ser colhido, para já de certa forma casar isso com certas exigibilidades e levando a soja no carrego. É isso que hoje a relação de troca soja e milho aponta, né? Se você for pegar um rastro entre do que é uma saca de soja com uma proporção, né, uma proporção do que é uma saca de milho, tem-se esse estímulo em represar a soja e vender milho, é óbvio, né? Porém, sobretudo depois que o clima melhorou agora no centro-oeste, as recentes chuvas trouxe mais confiança do produtor em aumentar o percentual de vendas vis-à-vis a expectativa de melhor produtividade, né? Apesar de uma redução de área, muitos produtores que iam reduzir a área aumentaram, mantiveram a área de milho. Porém, respondendo a tua pergunta, para não fugir pela tangente, tá? O cenário daqui para frente, se é um bom cenário de venda ou não, vai depender de cada necessidade de produtor. Eu, particularmente, acredito que vender soja em um cenário de R, quando eu falo R, ou seja, o principal estágio fenológico, né, de desenvolvimento vegetativo da soja, que nós estaremos aí na iminência dos Estados Unidos, que vai ocorrer lá em junho, julho, seria um pouco precoce sair agora, sobretudo num cenário onde existe uma maior expectativa de fortalecimento do dólar. A gente já observou isso, né? O dólar rompendo acima de R$ 5, é um patamar muito, muito significativo. Então, o real buscou mínimas aí de meses. Você tem aí toda uma ascendência. Amanhã nós teremos o payroll, que é um indicador importantíssimo de saúde americana nos Estados Unidos. Se vir um indicador forte, pode trazer um cenário de não tanta bonança, assim, talvez os cortes de juros nos Estados Unidos não serem na reunião agora de junho, isso ser postergado, né? Ou seja, todo esse ciclo de corte de juros nos Estados Unidos ser postergado à frente de julho, na reunião de junho. Então, basicamente, isso traz um cenário
de viés mais altista para o câmbio, e, claro, de risco climático nos Estados Unidos em um cenário onde os fundos estão demasiadamente vendidos. E somando isso também uma maior demanda de soja para esmagamento no mercado interno, que deve, daqui para frente, sobrepor os indicativos de preços das exportadoras, né, da exportação, dos portos. Então, você tem hoje uma tríade, né, de fundamentos, tanto olhando Chicago, prêmio e dólar, que corroboram para um cenário construtivo de melhores preços. Agora, vai depender muito de cada perfil e de cada necessidade econômica de cada produtor. Eu, particularmente, né, uma sugestão técnica e tática seria, se você precisar estar vendendo soja disponível agora para poder honrar compromissos, você comprar um seguro de alta, né, participar via uma operação financeira, onde você consegue participar da soja, tirando muito do emocional entre será que eu vendi cedo, será que eu não fui um pouco precipitado em vender ou não. Então, você vende a soja, participa com um cenário de, né, uma participação de alta, operando via o mercado de derivativos. Seria uma opção válida. Muito bom. Tá aí, então, informações do mercado, tendências de preços, enfim, toda a discussão trazida aí para a nossa conversa aqui com o Vitor Martins, lá da Amios. Obrigado, viu, Vitor, pela participação com a gente mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre. Eu agradeço, Alexandre. Uma boa tarde a todos, bons negócios e voltamos em breve. Até a próxima. Tá aí, Vitor Martins trazendo as informações do mercado. O Vitor está animado aí com a possibilidade de um movimento de alta para a soja acontecer, principalmente por conta de alguns fatores que já começam a pesar sobre o início de plantio lá da safra dos Estados Unidos, entre eles o climático e também por conta desse posicionamento vendido recorde dos fundos. Para sair dessas posições, os fundos precisam comprar e isso faz ou provocaria um movimento de alta nos preços, trazendo oportunidade de vendas para os produtores. Bom, deixa eu passar para vocês, antes de encerrar, como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. No dia de hoje, o dia foi negativo, mas com quedas leves aí de 1 a 3 pontos. Vamos confirmar aí na tela, vamos ver. Olha aí, o maio, 11 dólares e 80 centes por bushel, perdeu 2 pontos mais 25. O julho, 11,92, perdeu 3 pontos. Agosto, 11,91, perdeu 2 pontos mais 75. E o setembro, 11 dólares e 79 centes por bushel, queda de 1,5 ponto. Esse é o resultado da soja. Vamos ver o milho. Milho ficou no verdinho. Maio, 4 dólares e 35 centes por bushel, subiu 3,5 pontos. O julho subiu 2,5 pontos, fechou a 4,47. Setembro, 4,58, alta de 1,75. E o dezembro, 4 dólares e 73 centes por bushel, alta de 2 pontos. E para finalizar, a gente tem o trigo. Trigo fechou sem uma direção definida aí. O primeiro vencimento, por exemplo, subiu 0,25 a 5 dólares e 56 centes por bushel. O julho, 5,71, caiu 0,75. Setembro também caiu 0,25, fechou a 5 dólares e 89 centes por bushel. E o dezembro ficou no 0 a 0, fechou a 6 dólares e 13 centes por bushel. São os números do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.